Na escuridão da noite, um grito desesperado ecoa, rasgando o silêncio com uma intensidade quase física. O som é sufocante, como se alguém estivesse sendo arrancado de dentro de um pesadelo. Marcelo, confundido, se levanta da cama, sentindo a tensão na atmosfera. Algo está errado, mas ele não consegue identificar o que é. Os segundos parecem se arrastar enquanto ele ouve o som mais uma vez. Um batido forte na porta. Ele congela, a respiração pesada e os músculos tensos. O que está acontecendo? Ele caminha até a porta, hesitante, tentando entender o que poderia ter causado isso. O medo o invade à medida que ele chega mais perto. Mas antes que possa alcançar a maçaneta, o som para abruptamente. O silêncio volta, mais opressor do que antes, deixando uma sensação de perigo iminente. Marcelo hesita, o suor escorrendo pela sua testa, enquanto a sensação de estar sendo observado cresce. Com o silêncio pesado se estendendo pela casa, Marcelo decide abrir a porta, sua mente cheia de perguntas sem respostas. Ele sente uma sensação de frio invadir seus ossos, como se algo maligno estivesse se aproximando. Ele se forçou a girar a maçaneta, a tensão acumulada o tornando incapaz de respirar normalmente. Quando a porta se abre lentamente, o ar parece se condensar, como se o próprio espaço estivesse vibrando com uma energia sinistra. Lá dentro, nada parece fora do lugar, mas há uma sensação de que algo mudou, algo que ele não consegue ver, mas sente profundamente. Ele hesita, perguntando-se se deveria avançar ou se recuar. Mas sua curiosidade é mais forte, e com um último olhar para o corredor vazio, ele entra na sala. A cada passo, a sensação de desconforto cresce. Marcelo começa a questionar sua sanidade, sentindo como se algo o observasse. O som do seu próprio respirar parece ensurdecedor em meio ao silêncio absoluto. Ele se aproxima de uma cadeira velha, cuja madeira range suavemente sob o peso de seu corpo. Seu olhar se fixa em uma mesa ao fundo, onde uma vela apagada repousa, ainda com cera derretida ao redor. Estranho, ele pensa, não se lembra de ter deixado a vela acesa. E a casa, normalmente fria, parece agora abafada e quente. Ele começa a se perguntar se não há algo muito mais profundo e sombrio acontecendo do que simples coincidências. A dúvida invade sua mente. Será que ele está sonhando, ou isso é real? À medida que ele observa a vela apagada, um movimento sutil captura sua atenção. Algo se mexe na sombra, mas quando ele olha mais de perto, não vê nada. Ele começa a respirar mais rápido, a sensação de estar sendo observado se intensificando. Uma porta se fecha com um estalo distante, ecoando pelo corredor vazio. Ele congela, o medo paralisando seus músculos por um momento. O que está acontecendo aqui? Ele caminha rapidamente até a porta, os passos ecoando no silêncio, e quando abre a porta com cautela, encontra nada. Nenhuma explicação. O medo começa a tomar conta dele de forma mais profunda, e ele se vê cada vez mais preso dentro de sua própria casa. Ele sente uma presença inexplicável, como se estivesse sendo empurrado para um canto escuro do desconhecido. O silêncio retorna, mas é diferente. Agora, ele sabe que não está sozinho. Ele começa a se mover mais rapidamente pela casa, tocando as paredes como se pudesse sentir algo ali, algo que escapava de sua visão. As sombras parecem crescer, se estendendo com cada passo que ele dá. Ele se aproxima de uma janela, a luz da lua agora mais forte, mas ao olhar para fora, tudo o que vê é a escuridão. Uma sensação de claustrofobia começa a se espalhar por seu corpo. Ele não sabe mais se está sendo caçado ou se é a caçada. A única coisa que sabe é que precisa encontrar respostas. As perguntas se acumulam em sua mente, mas ele ainda não tem respostas. O dia seguinte traz uma sensação estranha. Marcelo se encontra andando pela casa, mas algo está diferente. Cada sombra parece mais escura, cada som mais distante.
Ele tenta se convencer de que tudo isso é apenas fruto de sua mente perturbada. Contudo, a ansiedade não o abandona. Enquanto caminha pelos cômodos, ele se lembra de eventos passados, momentos que parecem ter se distorcido na sua memória. Ele já não tem certeza do que é real e do que é invenção. Olhando para os objetos em seu redor, ele percebe que algumas coisas foram deslocadas, mas ele não sabe quando isso aconteceu. A casa, antes familiar, agora parece ser um labirinto, com corredores intermináveis e portas trancadas. Ele sente que está sendo vigiado, mas ao olhar para trás, tudo está em silêncio. E a sensação de que há algo à espreita o acompanha, pressionando seus passos a cada movimento. A cada passo, Marcelo percebe que os ruídos da casa se tornaram mais intensos. A madeira rangendo sob seus pés, o som do vento batendo nas janelas. Ele se aproxima de um dos quartos e, ao abrir a porta, encontra tudo no mesmo lugar. Mas algo parece fora de lugar. A janela está aberta, mas ele tem certeza de que a havia fechado antes. O ar parece mais frio do que nunca, e o quarto, que sempre fora acolhedor, agora exala uma sensação de vazio. Marcelo respira fundo, tentando manter a calma, mas uma sensação de que algo está errado o invade por completo. Ele começa a questionar o que está acontecendo com ele. O medo, embora invisível, está cada vez mais palpável. Ele fecha a janela, mas, ao fazê-lo, um som estranho ecoa, vindo do corredor. A inquietação de Marcelo cresce, mas ele tenta se convencer de que está apenas cansado. Ele decide sair da casa por um momento, caminhar até o jardim para arejar a mente. Mas assim que sai para o lado de fora, a sensação de desconforto retorna. O vento está gelado, e a noite parece mais escura do que deveria. As árvores ao redor se movem de maneira estranha, como se estivessem observando-o. Ele tenta afastar esse pensamento, mas algo no ar o faz sentir uma presença. Quando ele olha para a casa, ela parece mais distante, como se estivesse se afastando dele, tornando-se cada vez mais uma prisão. Ele sente que há algo observando-o, mas ao voltar para olhar, a rua está vazia. O medo começa a corroer sua mente enquanto ele sente a pressão da casa à sua volta. De volta à casa, Marcelo tenta encontrar alguma explicação lógica para o que está acontecendo. Ele senta-se na sala, mas a sensação de estar sendo observado nunca o abandona. Ele ouve um som vindo do andar de cima, um sussurro suave, quase imperceptível. A curiosidade o impulsiona a subir as escadas, cada passo ecoando pelo vazio. O ar se torna mais denso à medida que ele sobe, como se a casa estivesse engolindo-o lentamente. Quando chega ao corredor no andar de cima, ele percebe que todas as portas estão fechadas, exceto uma. O quarto no final do corredor, sempre trancado, agora está entreaberto. Marcelo hesita, sentindo uma mistura de medo e atração irresistível. Ele sabe que algo dentro daquela sala contém a resposta para o que está acontecendo. Ele respira fundo e entra. Ao entrar no quarto, Marcelo é recebido por uma sensação de frio extremo. O ar está denso, e a única luz que ilumina o espaço vem de uma vela acesa em uma mesa de cabeceira. Ele olha ao redor e percebe que o quarto está exatamente como ele se lembrava. Mas algo está errado. A cama está desfeita como se alguém tivesse se levantado recentemente. As cortinas estão ligeiramente abertas, e ele pode ver uma sombra se movendo do lado de fora, como se algo estivesse observando-o. A sensação de claustrofobia o envolve, mas ele se força a avançar, sentindo o peso da pressão, aumentando a cada passo. Ele não pode mais negar o que está acontecendo. Algo de muito errado está se desenrolando, e ele precisa entender o que está acontecendo, antes que seja tarde demais. A tensão cresce em Marcelo enquanto ele começa a perceber que os acontecimentos estranhos não são meras coincidências. O som do vento que balança as janelas agora parece carregado de algo mais, como se cada movimento estivesse ligado a algo maior. Ele caminha pela casa, tentando entender o que está acontecendo, mas o medo o impede de tomar decisões racionais.
Quando ele passa por um espelho antigo no corredor, a imagem refletida de si mesmo parece distorcida, quase irreconhecível. O reflexo o encara com uma expressão de desespero, mas Marcelo tem certeza de que ele não está fazendo essa expressão. Ele se vira rapidamente, mas o espelho permanece como se nada tivesse acontecido. Ele respira fundo, tentando se acalmar, mas a sensação de estar sendo observado nunca o abandona. Algo está profundamente errado, e Marcelo sente que está prestes a descobrir o que é. Marcelo tenta encontrar alguma explicação lógica para os acontecimentos. Ele decide investigar mais a fundo e começa a revirar a casa, procurando por algo que possa indicar uma explicação racional. Quando chega à biblioteca, ele encontra uma pilha de livros antigos, cobertos por poeira. Entre os livros, um parece estar em uma posição estranha, quase como se estivesse esperando ser encontrado. Marcelo o pega, e ao abrir, percebe que o livro é sobre rituais antigos e forças sobrenaturais. Seus olhos percorrem as páginas, e ele encontra uma passagem que fala sobre entidades que se alimentam do medo humano. O texto descreve uma presença invisível, que pode manipular os pensamentos e as emoções das pessoas. O pavor começa a tomar conta de Marcelo, e ele sente que as palavras do livro são um aviso direto para ele. Ele sabe que está se aprofundando em algo que pode ser muito maior do que ele imaginava. Com o livro em mãos, Marcelo sente uma crescente sensação de pavor. As palavras sobre entidades que manipulam a mente começam a fazer sentido. Ele começa a perceber que os eventos que ocorreram na casa não são apenas coincidências, mas sim manifestações de algo muito mais sinistro. Ele corre para o porão, onde uma sensação de frio gélido o envolve. O lugar está mais escuro do que nunca, e a atmosfera é densa, como se o ar estivesse carregado de algo maligno. Marcelo vasculha o porão, encontrando símbolos estranhos desenhados nas paredes e no chão. E eles parecem ter sido feitos recentemente, como se alguém estivesse tentando invocar algo. E a percepção de que ele está no centro de uma força sombria se torna mais clara, e Marcelo sente uma presença invisível observando-o. Ele tenta fugir, mas o caminho de volta se fecha à sua frente. A porta do porão está trancada, e ele está preso. O medo de Marcelo atinge seu pico quando ele percebe que a presença na casa não é apenas um espectro, mas algo muito mais poderoso. Ele tenta sair do porão, mas a porta está trancada, e o medo se intensifica à medida que a sensação de claustrofobia o invade. Ele ouve passos se aproximando, mas quando se vira, não há ninguém lá. O ar parece se apertar, e ele sente uma presença se aproximando dele. Seus próprios pensamentos começam a se distorcer, e ele começa a questionar sua sanidade. Será que tudo isso é real? Ou será que ele está sendo manipulado por algo que ele não pode ver? A porta do porão finalmente se abre, mas em vez de encontrar uma saída, Marcelo se vê em um corredor que nunca havia visto antes. Ele começa a caminhar, mas à medida que avança, o corredor parece se estender interminavelmente. Marcelo continua a andar pelo corredor, mas o medo de ser seguido o impede de olhar para trás. Ele sente que está sendo puxado para algo, uma força invisível que o guia. O corredor nunca parece terminar, e a pressão sobre sua mente é insuportável. E ele ouve sussurros baixos, quase imperceptíveis, como se algo ou alguém estivesse falando diretamente em sua mente. O medo se mistura com a confusão, e ele começa a duvidar de sua própria percepção. Será que ele está sonhando? Ou será que está sendo consumido pela própria paranoia? Ele chega ao final do corredor e encontra uma porta trancada. Ele sente uma onda de pavor, mas também a necessidade urgente de abrir a porta e descobrir o que está atrás dela. Marcelo sabe que, ao fazer isso, ele estará enfrentando algo que mudará sua vida para sempre. Marcelo está paralisado diante da porta trancada. A pressão sobre sua mente é insuportável. Ele sabe que algo o espera do outro lado, mas o medo o impede de agir. A sensação de que está sendo vigiado aumenta, e ele começa a duvidar de sua própria sanidade. Será que o que está acontecendo é real,
ou apenas um produto de sua mente perturbada? Ele tenta abrir a porta, mas ela não cede. A chave que ele não lembra de ter visto antes, agora aparece na sua mão como se tivesse sido colocada ali por alguém. Marcelo gira a chave, o som metálico ecoando no corredor, vazio. A porta se abre lentamente, revelando uma sala obscura, onde o ar parece mais denso do que nunca. Ele hesita antes de entrar, mas uma força inexplicável o empurra para dentro. A verdade está esperando por ele, mas ele tem medo do que vai descobrir. Ao entrar na sala, Marcelo é imediatamente envolvido por uma sensação de vazio. A sala está estranhamente limpa, com móveis antigos e poeira acumulada sobre tudo. A única coisa que parece fora do lugar é uma cadeira virada, como se alguém tivesse se apressado a sair. O silêncio é absoluto, e ele sente que o ar está mais espesso aqui, como se estivesse em um lugar onde o tempo não passasse. Ele se aproxima da cadeira, e ao tocá-la, uma sensação fria percorre sua espinha. Seus olhos começam a se ajustar à escuridão, e ele vê uma mesa no canto, com um objeto estranho em cima. Marcelo caminha até lá, seu coração batendo acelerado. Quando chega mais perto, ele percebe que o objeto é um espelho quebrado, com fragmentos de vidro espalhados pela mesa. Ele se aproxima ainda mais, mas algo dentro dele o avisa para não tocar. Enquanto Marcelo observa os fragmentos de vidro, ele sente uma pressão crescente em sua cabeça. As peças do espelho parecem refletir sua imagem de forma distorcida, criando múltiplas versões dele mesmo. Ele se afasta, assustado, mas uma das peças brilha intensamente, atraindo sua atenção. Ele se abaixa para pegar o fragmento, mas assim que seus dedos tocam o vidro, um arrepio percorre seu corpo. O reflexo no espelho começa a se mover, como se tivesse vida própria. Marcelo se afasta rapidamente, seu coração batendo forte. Ele tenta se acalmar, mas o espelho continua a refletir imagens de algo que não está lá. Um ser que ele não consegue identificar. Ele sente que está sendo consumido pela presença, uma entidade que ele não pode ver, mas que agora está muito próxima. A presença que Marcelo sente agora é palpável, como se estivesse sendo cercado por algo invisível. Ele tenta fugir, mas a porta da sala se fecha com um estrondo, prendendo-o dentro. O ar se torna mais quente e ele começa a ter dificuldade para respirar. Ele ouve risadas baixas, vindas de algum lugar nas sombras. Marcelo corre até a janela, mas está trancada, e ele não consegue abri-la. A sensação de claustrofobia cresce, e ele sente que está sendo consumido pela sala, pela entidade que o observa. Ele grita, mas a única resposta é o eco da sua própria voz. Ele começa a questionar se está preso em um pesadelo, mas não pode acordar. Algo dentro dele sabe que para escapar, ele precisará enfrentar o que está à espreita na escuridão. Marcelo começa a entender que não pode mais fugir da verdade. Ele se volta para o espelho quebrado e encara seu reflexo, que agora parece olhar para ele com uma expressão de puro mal. Ele sabe que precisa enfrentar o que está acontecendo, mas algo dentro dele quer resistir. A dor em sua cabeça se intensifica, e ele começa a ver flashes de memórias distorcidas, como se sua própria mente estivesse sendo invadida. Ele começa a gritar, tentando lutar contra o que está acontecendo, mas sua própria voz parece se distorcer, misturando-se com os sussurros ao seu redor. Ele não consegue mais distinguir o que é real e o que não é. O espelho diante dele se estilhaça ainda mais, espalhando fragmentos de vidro pelo chão. Marcelo cai de joelhos, sem saber o que fazer, enquanto a presença sombria o envolve. Marcelo está diante de uma porta antiga que se abre lentamente, mas ele hesita. O medo o paralisa, mas ele sabe que não pode voltar. Dentro da sala, a presença da entidade se torna ainda mais forte, como se estivesse esperando por ele. Cada passo que ele dá ecoa no silêncio profundo, e as sombras parecem se esticar para acompanhá-lo. Quando ele entra na sala, uma sensação gelada o envolve, como se o ar fosse mais espesso. Marcelo começa a perceber que,
Em algum lugar, ele já esteve naquele lugar, que este é o ponto final da sua jornada. Ele olha ao redor e vê que tudo está em ruínas, como se o tempo tivesse parado naquele momento. Algo distorce as sombras da sala, e ele sente que está sendo puxado para o centro da escuridão. O que ele encontra ali será o teste final de sua coragem, e ele sabe que não pode mais escapar. Quando Marcelo entra, a porta se fecha atrás dele com um estrondo, fazendo-o pular de susto. O som reverbera, e ele sente como se o espaço ao seu redor fosse comprimido. Ele começa a olhar ao redor, mas as paredes parecem distorcer-se, como se estivessem se fechando sobre ele. Ele tenta correr, mas seus pés parecem pesados, como se estivesse preso ao chão. O medo toma conta dele, e ele começa a ouvir vozes baixas e sussurros, ecoando em sua mente. A sala, que parecia vazia, agora está cheia de sombras, e algo se move entre elas. Marcelo sente uma presença invisível se aproximando, algo que o observa, esperando o momento certo para atacar. Ele tenta gritar, mas sua voz é abafada, como se o ar estivesse o impedindo de se comunicar. A sensação de que ele está sendo consumido pela escuridão se intensifica. A cada passo, Marcelo sente que as paredes da sala começam a se mover, como se o espaço estivesse mudando. Ele tenta avançar, mas o ar se torna cada vez mais pesado, tornando a respiração difícil. As vozes continuam a ecoar em sua mente, e ele sente como se estivesse sendo puxado para o centro da sala. Por isso, quando ele finalmente chega ao meio da sala, as sombras se aglomeram em torno dele, e uma presença se revela na escuridão. Ele tenta fugir, mas seus movimentos são lentos, como se a própria sala estivesse o segurando. Ele sente uma pressão em seu peito, como se o próprio ambiente estivesse tentando sufocá-lo. O medo se transforma em desespero enquanto ele luta para se libertar. As vozes ficam mais altas, mais próximas, e ele começa a entender que não está mais sozinho. Marcelo cai de joelhos, incapaz de continuar. O peso da presença ao seu redor o impede de se mover. Ele começa a sentir uma pressão crescente em sua cabeça, como se algo estivesse tentando controlar seus pensamentos. As vozes em sua mente se tornam mais claras, mais agressivas. Ele ouve um nome sendo sussurrado repetidamente, como um eco distante que vai se aproximando cada vez mais. Marcelo tenta gritar, mas sua voz falha, sendo engolida pelo silêncio opressor. Ele sente que está à beira do desespero, com o medo dominando seu corpo e mente. Cada respiração que ele dá parece ser mais difícil que a anterior, e ele sente que não pode mais lutar. O que quer que esteja por trás das sombras está vencendo-o, e ele está prestes a sucumbir ao poder dessa presença. A luta por sua sanidade se torna cada vez mais inútil. No momento em que Marcelo sente que está prestes a perder o controle, uma explosão de luz branca o envolve. Ele fecha os olhos e, quando os abre novamente, tudo ao seu redor está em silêncio. O medo ainda persiste, mas ele sente uma estranha sensação de alívio. A sala não está mais distorcida e as sombras desapareceram. Ele olha ao redor tentando entender o que aconteceu, mas tudo parece em ordem, como se o terror que ele viveu fosse apenas uma ilusão. Marcelo caminha lentamente até a porta, e quando a abre, encontra a casa vazia, silenciosa. Ele respira profundamente, tentando recuperar a sanidade, mas algo dentro dele sabe que a luta não acabou. A presença ainda está lá, esperando o momento certo para retornar. Marcelo está agora em um estado de profundo desconforto, sua mente atormentada pela experiência que vivenciou. Quanto a estádio teu viu história de várias e dessa que vivenciou. Ele tenta se convencer de que tudo aquilo foi apenas um pesadelo, mas a realidade continua a se estender diante dele, sombria e implacável. Enquanto caminha pela casa, ele sente a presença daquela força estranha e invisível se aproximando. A sensação de estar sendo observado não desaparece, e os sussurros começam novamente a ecoar em sua mente. Ele tenta ignorá-los,
mas a pressão aumenta a cada passo. Marcelo se pergunta se sua luta realmente terminou ou se ele está prestes a ser consumido por essa presença mais uma vez. O medo se intensifica à medida que ele encontra o que parece ser um caminho para a saída, mas a porta à sua frente está trancada. Ele sabe que a única forma de escapar é encarar aquilo que está além dessa porta. Será que ele está pronto? Marcelo finalmente toma a decisão de enfrentar o que quer que esteja atrás da porta. Ele respira fundo e gira a maçaneta, mas a porta não cede. Ele tenta novamente com mais força e finalmente a porta se abre, revelando um espaço vazio. O ar é denso, e a sensação de que ele está sendo observado aumenta a cada segundo. À medida que ele entra na sala, ele percebe que ela não é como as outras que explorou. A luz parece estar distorcida, como se a própria atmosfera fosse manipulada. E o medo começa a se transformar em algo mais profundo, algo que ele não consegue identificar. Ele sente que está em um lugar fora do tempo e do espaço, um local onde as leis da realidade não se aplicam. Por isso, não há alma. Eles e a realidade não se aplicam. Marcelo se vê encurralado em um pesadelo do qual não consegue acordar. Dentro da sala, Marcelo começa a perceber que o espaço parece se estender infinitamente. As paredes desaparecem na escuridão, e ele sente como se estivesse sendo puxado para um vórtice de pura energia. Ele tenta se afastar, mas suas pernas estão pesadas, como se algo estivesse prendendo-o no lugar. A sensação de desorientação é avassaladora, e ele começa a se perder nos próprios pensamentos. A realidade parece estar se desfazendo, e ele não sabe mais o que é real e o que não é. Marcelo tenta lembrar-se de sua vida antes dessa experiência, mas sua memória começa a se fragmentar, as lembranças se tornando distorcidas e confusas. Ele olha para os lados, mas não vê nada, apenas a escuridão e o vazio. Ele sabe que precisa agir, mas suas mãos estão trêmulas, incapazes de fazer qualquer movimento significativo. À medida que Marcelo se sente perdido, ele começa a ouvir uma voz em sua mente, suave e persistente. As palavras são vagas, mas ele sabe que estão se referindo a ele. Ele tenta ignorar a voz, mas ela se intensifica, tornando-se cada vez mais clara. Ele fecha os olhos, mas as palavras ainda ressoam em sua mente, preenchendo todos os espaços vazios. Ele começa a perceber que a voz não é de alguém fora de sua cabeça, mas sim de algo que está dentro dele, algo que ele nunca conseguiu entender. Marcelo tenta lutar contra isso, mas ele sente que está perdendo o controle. As sombras começam a formar figuras indistintas, como se a própria escuridão estivesse se tornando uma entidade viva. Ele sabe que está se aproximando do ponto sem retorno, mas não sabe se consegue escapar. Em um último esforço, Marcelo abre os olhos, encarando as sombras que agora o cercam. Ele sabe que a luta final está prestes a começar. A voz que antes estava em sua mente agora se manifesta fisicamente, uma presença fria e ameaçadora que preenche a sala. Ele sabe que não pode mais fugir. Marcelo se prepara para enfrentar o que quer que esteja diante dele, sabendo que a única maneira de escapar é confrontar seus próprios medos e os horrores que ele descobriu. Ele respira profundamente, sentindo o peso da situação, mas se recusa a ceder. O medo ainda está lá, mas ele sabe que precisa encontrar uma maneira de superá-lo. A escuridão ao seu redor começa a se dissipar lentamente, e Marcelo percebe que, apesar de tudo, ele tem uma chance de vencer. Mas a pergunta permanece: até onde ele está disposto a ir para escapar de sua própria mente? Quando Marcelo finalmente pensa que está em segurança, uma sensação de inquietação o invade. Ele olha para o horizonte, onde a luz do amanhecer começa a romper as sombras da noite, mas algo não está certo. O ar ainda está pesado com a presença de algo que o observa. Ele tenta se convencer de que tudo terminou, mas a sensação de que está sendo vigiado nunca desaparece. Cada movimento que ele faz parece ser monitorado, e as sombras, embora mais tênues agora, ainda parecem esticar-se de forma estranha, como se estivessem vivas.
Ele olha para trás, sentindo uma pressão em seu peito, e sua respiração se acelera. Marcelo sabe que o pior ainda pode estar por vir. Ele não pode mais ignorar o fato de que sua luta não acabou, mas apenas tomou uma nova forma. Algo em sua mente diz que a verdadeira batalha está apenas começando. Enquanto Marcelo caminha pela trilha, um ruído estranho de algo se movendo no campo vazio chama sua atenção. Ele se vira rapidamente, mas não vê nada. Sua mente começa a jogar truques nele, fazendo-o questionar o que é real. As sombras se alongam de maneira anormal, como se algo estivesse se escondendo nelas. Ele sente o peso da noite ainda em seus ombros, embora o dia tenha começado a nascer. As memórias daquilo que ele viveu continuam a assombrá-lo, e ele não sabe mais se está vivendo ou se está preso em um pesadelo eterno. O som se intensifica, mas quando ele olha para trás, tudo está em silêncio. Marcelo tenta seguir em frente, mas uma sensação de que algo o persegue o impede de andar rápido. À medida que Marcelo se afasta da trilha, uma sensação crescente de pavor o envolve. Ele olha para o céu, mas as nuvens estão se fechando, como se o tempo estivesse se distorcendo. O ar fica mais denso, e ele sente uma pressão em seu peito, como se algo invisível o estivesse sufocando. A sensação de ser observado volta com força total. Ele se vira, mas não vê nada além da paisagem vazia e do céu escuro. Marcelo tenta correr, mas suas pernas parecem pesadas, como se ele estivesse se movendo lentamente em um pesadelo. O peso da presença sombria é insuportável. Ele tenta gritar, mas sua voz é abafada pelo vento. Ele sabe que algo se aproxima, algo que não pode evitar. As sombras parecem se reunir e ele começa a ouvir sussurros mais fortes, mais nítidos. O pânico de Marcelo atinge seu ápice quando ele percebe que as sombras estão se movendo, se formando em algo que se aproxima rapidamente. Ele tenta correr novamente, mas seus movimentos são lentos e desajeitados, como se o chão estivesse grudando em seus pés. Ele sente a presença atrás dele, algo que o persegue, e sabe que não há mais saída. Ele olha para os lados, mas as sombras estão crescendo, se contorcendo em formas que ele não pode compreender. Marcelo tenta lutar contra a sensação de desespero, mas a escuridão parece estar se alimentando de seu medo, tornando-se mais forte a cada segundo. Ele fecha os olhos por um momento, esperando que tudo seja apenas um pesadelo, mas quando os abre, as sombras estão ainda mais perto. Ele não pode mais fugir. No último instante de desespero, Marcelo sente que está sendo engolido pela escuridão. Ele não pode mais resistir, e sua mente começa a se perder na escuridão que o cerca. Quando ele sente que não há mais esperança, uma última imagem aparece em sua mente, um fragmento de luz. Ele se lembra da palavra que ouviu, uma palavra que representa o único caminho para escapar. Ele se concentra, tentando se agarrar àquela última esperança. Marcelo sabe que sua luta não foi em vão, mas ele também entende que a verdadeira batalha é interna. Ele fecha os olhos, e por um breve momento, a escuridão se dissipa, e ele é envolvido por uma luz que o faz sentir que finalmente pode descansar.